Preparação encerrada para o amistoso diante da equipe do Defensor. Christian, muito próximo de ser vendido, em mais uma venda alta, deve fazer o Cruzeiro no mercado. Dupla de atacantes, ficando fora de amistoso e podendo deixar o Cruzeiro ainda nesta janela. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cruzeiro e Defensor do Uruguai. O jogo é de intertemporada e o primeiro teste do técnico Arthur Jorge. Vamos ver o que o Arthur Jorge vai colocar em campo. Muitos garotos convocados, algumas ausências. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mais de 15 mil ingressos vendidos. Ainda tem ingresso para o torcedor. ingresso.cruzeiro.com.br. Quem animar, bora lá. E quem não for ao Independência, assiste com a gente aqui na Samuca TV, Cruzeiro e Defensor, narração do nosso vibrante Alberto Rodrigues. Por falar em ausências em amistoso, 2 jogadores ficaram fora e podem deixar o Cruzeiro ainda nesta janela. Estamos falando de Wanderson e Chico da Costa. Estão fora da lista por opção. Hoje o entendimento é que eles perderam prioridade ali na lista do técnico Arthur Jorge, cada vez mais sem espaço, só que o Wanderson tem um problema, ele completou mais de 13 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, então, para ele, a negociação teria que ser para o exterior. O Chico da Costa ainda pode jogar em outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Teve realmente uma consulta do Remo, não avançou, mas os dois, repito, ficando fora por opção e a tendência é de que sejam negociados, é de que deixem o Cruzeiro ainda nesta janela. Alguns movimentos importantes que vão acontecer no elenco do Cruzeiro. Por falar em movimento importante, o Cruzeiro deve acertar na semana que vem a saída do volante Christian. Uma negociação entre clubes bem encaminhada, um valor aí na casa dos 10 milhões de dólares. Tem que ver toda a questão de percentual, o que é o valor final desta negociação. O que falta? O Christian se acertar com o clube russo e na semana que vem deve até viajar para fazer os exames médicos e assinar contrato. Dando tudo certo, ele será jogador do Krasnodar da Rússia. Repito, negociação bem avançada. Está fechada? Não. Tem pontos importantes para serem definidos, mas é uma tendência de que o Cruzeiro faça mais uma venda nesta janela. A segunda de jogador titular, já tinha vendido o Kaique, e agora próximo de negociar o volante Christian. O Cruzeiro que trouxe o Gabriel Peck. A informação que a gente tem é que esta negociação não está diretamente relacionada. O Peck não vem para a vaga do Christian e com o Christian saindo, a tendência é de que o Cruzeiro busque um outro nome no mercado. Aí tem que ver como será este nome, como será o molde dessa negociação. Mas a ideia do Cruzeiro é ter um outro jogador para o lugar do Christian, caso a venda seja finalizada na próxima semana. São movimentos importantes aí que vem fazendo o Cruzeiro neste mercado e podendo então acertar a venda do Christian. Muita gente me perguntou sobre Lautaro Dias. A negociação com o Racing está paralisada, não teve, pelo menos a informação que a gente tem, nenhum avanço. O Racing, ele quer muito o jogador, uma conversa que já existe com o Cruzeiro. Por enquanto, ele não foi liberado do Santos e tem outros clubes procurando o atleta. Então, além do Racing, começa a aparecer uma concorrência, tem possibilidade até de clube da MLS, dos Estados Unidos. Então vamos ver se ele vai para o Racing, ou se ele vai para a MLS, ou se ele vai para outro destino. Mas é fato que o Lautaro Dias vem sendo bastante procurado aí por algumas equipes do futebol. Jogador que dificilmente vai continuar na equipe do Santos. Uma informação até curiosa que tem a ver aí com essa história de Cruzeiro no mercado
é que até o amigo Pedro Rocha trouxe essa informação, não sei se ele comentou o nome, mas é que o Seabra ele iria para o Vasco e um profissional que estava na comissão técnica do Cruzeiro, na análise de desempenho, o Henrique Américo, ele iria com o Seabra para o Vasco e ele acabou acertando a saída dele do Cruzeiro. Ele pediu demissão para ir com o Seabra. O Cruzeiro já definiu um novo profissional para o lugar e agora tem que ver se tem como retornar. Acho difícil por ter acertado já a saída e o pedido de demissão. Então, esse imbróglio aí do Seabra, vai, não vai para o Vasco, acabou afetando um profissional que estava no Cruzeiro. O Cruzeiro deve subir um profissional do Sub-20 para esta vaga. Acho que isso já tinha até sido definido, apenas aí uma história de bastidor envolvendo essa história de Fernando Seabra, Coritiba e Vasco. Sobre o Christian, o Samuel Venâncio até trouxe agora há pouco nas quentes essa negociação praticamente certa com o Krasnodar. E na atualização do Samuca, inclusive, que vem noticiando no Central da Toca também, a negociação está encaminhada, gira em torno de 10 milhões de dólares, e aí seriam, na cotação, pouco mais de 51 milhões de reais. Já há um acordo entre os clubes, mas resta agora o acerto do jogador com o Krasnodar. E aí, na próxima semana, o Christian deve viajar para realizar os exames médicos na Rússia. E aí, caso os testes sejam aprovados, ele assinará contrato com o novo clube. E uma outra situação que o Samuel trouxe nas quentes é que se o Christian for vendido mesmo, a tendência é que o Cruzeiro busque um substituto no mercado. E aí essa situação, inclusive, não tem relação com a chegada do atacante Gabriel Peck, como o Samuca já trouxe aqui esta semana. Christian, então, já não devemos nem ver ele em campo amanhã, então. Será que já vimos a última partida de Christian, então, com a camisa do Cruzeiro contra o Fluminense? Minha preocupação é Caio Fábio. Como ele vai mental de Caio Caio Fábio. Eu Como entendi ele vai Fábio, então assim, o que tem o Fábio? O mental de Caio Fábio é algo preocupante. Acho que nós temos que juntar esse momento, abraçar o Caio Fábio. Caio Fábio, todas as vezes que comentou esse assunto aqui, tentou ser extremamente profissional. Achei muito fofo da parte dele. Os olhos marejaram? Não, firme. Não chorou? Profissional. Eu almejo ser assim quando crescer. Mas o mais importante pra mim dessa notícia, dessa informação do Samuel, a apuração dele, o Léo Campos. Leonardo Campos. Isso. São muitos nomes, né? É justamente o final aí, que o Cruzeiro tem a tendência de, caso concretizado o negócio e caminha para ser concretizado, buscar uma reposição no mercado e não tratar o Gabriel Peck como essa reposição. Porque aí, claro que isso tem que se confirmar na prática e a gente tem que ver qual vai ser essa reposição. Mas se isso acontecer, eu entendo que a diretoria do Cruzeiro está acertando. Porque não está simplesmente trazendo o Gabriel Peck para ser uma reposição. Está trazendo o Gabriel Peck para ser um reforço, para elevar o nível do Cruzeiro, em especial na ponta direita, né? Que é por onde ele joga majoritariamente. E aí agora vai ter que buscar aí um ponta que seja capaz de atuar pelos dois lados do campo, né? Para substituir o Christian, é o que a gente espera. Claro que o Christian tem o fator de ser um volante, um cara que pode jogar por dentro. Eu não sei se o Cruzeiro vai buscar esse perfil ou se para esse perfil entende que já tem Gerson, Matheus Henrique, Lucas Silva, Eduardo Papi, então não vai contratar agora, vai focar num ponta. Mas o que eu entendo é que tem que ser um jogador de um nível parecido com o do Christian, do Gabriel Peck, em termos de te entregar gols, assistências, de ser capaz de definir. O Christian é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Não é o Caio Jorge, não é o Matheus Pereira, é o Christian. Então você tá vendendo o seu ponta com mais participações diretas em gol. Algo que é um parto para esse time até aqui fazer, né? Gols. Time que cria muito, tem volume, uma alternativa ao Christian que seja alguém para chegar para ser titular, que é o que o Christian foi na maior parte do tempo. Um titular, parte da espinha dorsal desse time, te entrega a ponta direita, te entrega a ponta esquerda, já originalmente volante, até fechando na primeira linha como lateral, ele já atuou esse ano, um jogo aí que o Cruzeiro estava com um a menos, ele termina jogando, se não me engano, contra o Atlético Mineiro. Então, o Cruzeiro vai precisar buscar um jogador de primeira prateleira. Eu não tô falando do futebol mundial, tá, gente? Não tô falando de Luiz Henrique. Aí que é mas de primeira prateleira no elenco. É. No elenco do Cruzeiro vai ter que ser um cara de primeira prateleira. Estamos perdendo 2 titulares. Sim. Kaique e Christian. Do mesmo lado. Ô, Léo, eu sei que você já ia passar a bola pra mim, mas eu acho que às vezes esse comentário meu aqui, eu vou tomar uns soquinhos aqui no chat, cara, graças a Deus a gente trabalha num lugar que o Samuel, o Matar, dá toda a liberdade pra gente falar o que a gente pensa. E é muito bom trabalhar num ambiente assim. Esse valor o Cruzeiro tem que vender. Eu sei que muita gente aqui no chat vai discordar de mim.
Eu sou um torcedor que eu vi saída de Alex, eu vi saída do David voando no meio da temporada em 2003, eu vi o Montijo, que eu era muito fã, eu vi o Fábio, teve o Dida que saiu, nós perdemos grandes jogadores, entendeu? Clube não vende jogador ruim não, gente. Jogador ruim não consegue vender. E nós estamos falando de uma SAF e de um clube que ele ainda está um pouco distante de ser sustentável. O Cruzeiro hoje é um time ainda distante de ser sustentável. O Cruzeiro é um time que trouxe um Gerson de quase 30 milhões de euros e não ecou dinheiro do clube. Eu sou um dos que, seja na Samuca TV, seja na rede social, eu critico muitas posturas da diretoria. Muita postura mesmo em questão. Contratação do Chico da Costa, fui totalmente contra. Mas, cara, 10 milhões de dólares, o Cruzeiro tá lucrando em cima do jogador. É um mercado. O Cruzeiro, só para recordar o torcedor, ele rejeitou uma proposta do Flamengo pelo Caio Jorge, que era uma proposta, Rafael e Léo, que time europeu às vezes não faria. Foram muitos milhões de euros. E o Cruzeiro rejeitou essa proposta. O Samuel trouxe a informação que a contratação do PEC não tem a ver com a saída do Christian. O PEC é um reforço. Então aguardamos então a diretoria buscar um reforço para substituir o Christian. E o Christian não é o primeiro, não é o último que vai sair na gestão do Pedro Lourenço. Vai chegar jogador e vai sair jogador, gente. Agora, quando chega numa venda de um jogador, ela é boa pro time, boa pro staff e boa pro jogador. O Christian ainda vai acertar a base salarial e tudo. Mas eu repito pra vocês, não é o primeiro que vai sair, não é o último que vai chegar. O futebol é isso. E na tela, número de Christian em 2026. 33 jogos nessa temporada. É uma temporada muito boa do Christian. Acredito que melhor do que o ano passado, pelo menos no quesito ofensivo. Ele tem se destacado mais. Artilheiro do time em Campeonato Brasileiro e tal. 17 jogos no Brasileirão, mais de 1.200 minutos em campo, 5 gols marcados, 3 assistências, 8 participações em gols só no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores ainda ele tem 1 gol em 6 jogos. Na Copa do Brasil atuou em 1 jogo, 68 minutos. E no Campeonato Mineiro, 9 partidas, quase 600 minutos em campo, 2 gols anotados. O Christianzinho, nessa temporada de 2026, despertando o interesse do futebol russo e fechando então com o Krasnodar, muito perto disso acontecer. Agora, eu concordo com o Gabriel que jogador ruim não se vende porque é jogador bom, e não é nenhuma situação atípica, muito pelo contrário, é totalmente comum ao futebol isso. Assim como o Cruzeiro está indo ao mercado e buscando um jogador, está trazendo aí o Gabriel Peck, está tirando do Los Angeles Galaxy, que imagino o torcedor lá do Galaxy deve ter ficado muito animado, porque é um jogador lá, Lógico. Pelo menos o Gabriel Peck, que tem ótimos números também. Agora, a curiosidade vai ficar sobre essa reposição. Até agora, Sim. a gente não sente tanta confiança assim numa diretoria que consegue fazer isso de uma maneira tão ágil. Vejamos agora se conseguirá. É uma boa oportunidade para a diretoria do Cruzeiro adquirir essa confiança, ser começar criativo, a né, construir Rafa? essa Ser confiança. criativo também, né? Sim. No sentido de trazer uma boa reposição, de conseguir trazê-la de uma maneira mais rápida, né, que faça sentido, porque a janela fica aberta até o dia 11 de setembro, mas os jogos mais importantes do Cruzeiro são em agosto. Então, se a reposição do Christian chegar dia 11 de setembro, dia 10 de setembro, eu vou ficar decepcionado, porque não vamos para os principais jogos de Libertadores, Copa do Brasil com esse jogador. Então, é uma boa oportunidade para a diretoria do Cruzeiro atual começar a construir essa confiança que eu entendo que ela ainda não tem do torcedor. Dizem que o povo mineiro é um povo meio desconfiado, assim, conservador, que a gente precisa de um pouco mais de... Você já ouviu falar isso? Já. Pois é, então... Temos esse estereótipo. Os estereótipos costumam ter um fundo de verdade, né? Então fica aí pro Pedro Júnior, que quando o Cruzeiro em dezembro anuncia a saída do Pelaipe e anuncia como vai ser reorganizado o departamento de futebol, coloca lá na nota que o Pedro Júnior seria ou seguiria sendo uma figura central desse departamento de futebol, anuncia o novo papel do Joaquim Pinto e depois, nessa temporada, chega o Bruno Spindel. Então, que todos eles, junto com o Pedro Lourenço, possam trabalhar bem essa reposição. E junto com o Arthur Jorge, né? Que acho que é Com uma a- figura que sim. deve participar bastante. Imagino que sim, ele disse, né, que estaria Não só, trabalhando claro, junto. participa Não naturalmente acho que por ele ser liga. técnico, mas... Não sei se ele liga, se ele negocia, né? Mas certamente tá ali na avaliação dos nomes. Participa. Que possam começar a construir Porque essa confiança do O torcedor. próprio Leonardo Jardim, ele já estava participando, então parece que é algo que vai ter continuidade do Cruzeiro, do treinador fazer parte desse processo. E tem que fazer, né? E eu É vejo... uma coisa que parece que essa diretoria, acho que não só quer, mas depende. Né? Então, assim, se Lógico, sai um treinador o hoje... que mais entende de né? futebol na toca é ele. Se sai um treinador hoje, não é nem colocando tipo assim, o conhecimento, né? Mas a diretoria tá deixando muito... Depende muito. Então, eu acho que... Isso é um Você fala que é refém
do Eu trabalho. acho que é refém. Então, acho que saiu o Leonardo Jardim e, por exemplo, trouxe o Tite, que não tem esse perfil, que em algum momento Arthur Jorge e Leonardo Jardim têm um pouco de em comum. Manager, como falam na Europa, né? Sim, Manager de um time. né? Cada um tem ali seu Sim. estilo de jogo e tal, mas são Isso. dois treinadores que gostam de ter o domínio ali de outros setores também. O Tite me parece não ser muito esse cara, né? O que me passa da gestão do Pedro Lourenço até aqui é que leva muito em consideração, e eu não acho que isso está errado, tá? Mas leva muito em consideração o treinador, e o treinador é parte integral do planejamento. Se vocês lembrarem, por exemplo, o Fernando Diniz também participou ativamente daquela janela de transferências e pouco tempo depois ele é até mandado embora, né? A demissão que não houve em dezembro e houve um pouquinho depois ali. Então é um perfil deles indo além. Jonas Urias lá no feminino também super bem quisto pelo Pedro Lourenço, pelo Pedro Júnior e participa ativamente de tudo que acontece no planejamento, chegadas, saídas e por aí vai. Então é um perfil dessa diretoria, assim, de ter o treinador como parte integral, integrante do planejamento. A questão é que eu acho que o Arthur Jorge tem a plena confiança do torcedor do Cruzeiro. O restante da diretoria, ou na verdade a diretoria, né, porque ele não faz parte, é que eu acho que ainda não conquistou plenamente no sentido dessa confiança nas reposições, assim, né, na montagem de elenco. Eu vejo que o torcedor do Cruzeiro, ele tem esse pé atrás. Tem uma desconfiança. Tem uma desconfiança. E fica assim, será que vai vir um substituto pro Christian? Será que vai ser um bom jogador? Será que vai suprir a nossa carência? E aí eu acho que eles têm agora uma ótima oportunidade em mãos para mostrar que vão cumprir aquilo que foi falado no início do ano, que a ideia era suprir ali carências, melhorar o elenco para brigar por títulos e coisa e tal. E aí o torcedor vai começando a criar essa confiança. Porque a gente vai pelo óbvio. Se o PEC foi contratado como reforço e não como o Rojas foi reposição para o Kaique, então a venda do Christian, podemos entender o quê? Não, é uma grana que vai trazer a reposição do Christian. O PEC é reforço, o Christian é reposição. O que me deixa chateado, Rafael? Me conta. Isso eu fico Isso eu fico muito chateado quando a gente às vezes abre rede social. A gente abre rede social porque a gente trabalha com comunicação, é normal. E eu vejo as pessoas, eu vejo comentário falando, o Pedro Lourenço não quer que o time seja campeão. Gente, é o que mais não, quer. Pera aí, cara, vamos só recapitular. Dinheiro não cai do céu. Mas vamos só lembrar. Em agosto agora, era pro Cruzeiro estar enfrentando o Caio Jorge. Você já pensou o que seria isso pra gente? O Cruzeiro tá enfrentando o Caio Jorge com a camisa do Flamengo. O cara segurou Matheus Pereira e Caio Jorge, que eu tenho certeza que poucos clubes ou quase nenhum do Brasil faria. Ele não quis reforçar o adversário. E vai pegar o adversário na Copa Libertadores. Entendeu? Então, o pessoal tem que pensar um pouco pra falar, questionar o trabalho da diretoria no setor esportivo. Eu mesmo questiono aqui direto. O Spindel, o Pedro e o Joaquim Pinto, que são ali a cúpula da diretoria de futebol do Cruzeiro. Agora, comentar essa questão do Pedro Lourenço, o cara não tá pensando em ser campeão, bicho. Só dele segurar o Caio Jorge esse ano, a renovação do Matheus Pereira, que foi muito assediado também, a gente precisa... Pedro Lourenço já colocou muito dinheiro no Cruzeiro, e a gente fala muito de contratações, mas o que foi a reforma da Toca da Raposa 2 é algo extraordinário. Ao contrário do que o Wesley Carvalho deu a entender lá na coletiva contra o Santos, pouquíssimos clubes do Brasil têm a estrutura que o Cruzeiro tem hoje. Vem Mas uma... isso é comum, se você a estrutura do Mirassol... deve que é. E aí vem uma reforma na Toca 1, que deve ser de um padrão similar, a gente está aguardando. E ainda tem RJ, né? O Cruzeiro tem que pagar RJ. O Cruzeiro tem, no futebol masculino, uma das maiores folhas salariais. O Samuca chegou a trazer aqui 25 milhões de reais a folha salarial do Cruzeiro. O Cruzeiro paga em dia. Voo fretado para cima e para baixo. Existe um investimento muito robusto, né? E o que eu acho que muitas vezes a gente fala aqui do aspecto esportivo, e aí eu não acho que seja o Pedro Lourenço, são as pessoas que estão mais na ponta da negociação, é justamente isso que a gente abriu discutindo sobre o Chico da Costa. Poxa, será que faz sentido esse investimento dentro de uma ideia mais ampla de como esse clube pensa o futebol? Talvez faltou em alguns momentos apurar esses processos, esse aspecto esportivo, perceber que certos jogadores não valiam o investimento e realocar. Mas é uma diretoria de futebol que é, cara, muito nova no que tá fazendo. O Pedro Júnior, eu vejo às vezes as pessoas falando, né? Ele é dono do clube também, né, gente? Ele é filho do Pedro Lourenço, ele não vai sair, pelo contrário, tá claro pra mim, pelo menos, tá? Nunca conversei com ninguém, mas são os movimentos. Que é uma figura de confiança do Pedro Lourenço e por isso está tomando esse protagonismo no futebol. E o Pedro não é eterno.
Sim. Ele quer deixar o legado pro filho. E é ele que vai seguir, provavelmente, né? Isso aí. E ele tá há 2 anos trabalhando com isso. Então é óbvio que ele não tá pronto. Ele vai precisar ficar, né? Porque senão ele vai ser criticado, Pedro Lourenço. Normal, faz parte do futebol. Quando as coisas não acontecerem, vai ter tem que crítica. ter a crítica, Rafa. Porque É se o não tiver, equilíbrio, né? Se não tiver, gera zona de conforto. Acha que Sim. tudo tá bom. A crítica tem que existir. Acho que é contextualizar, né? E Trazer saber, o contexto. saber né? o que criticar, né? Tem coisas que eu acho que são... Mesmo você não sendo da imprensa, acho que tem coisas que é desnecessário falar, E o né? próprio Pedrinho já falou que a Libertadores é o grande sonho dele, né? Prometeu caminhão de cerveja pra turma quando for campeão, não foi? Tem um negócio assim também? Cara, o Pedrinho ele ficou emocionado lá com a copinha, mano. A copinha. Ele chorou, Imagina. velho. A copinha. Cara, assim, e é uma... hoje até a gente se ouve menos, porque o Cruzeiro enfrentou alguns desafios e tal, mas antes a pauta com os jogadores, todo mundo falava assim, até quando o Cruzeiro estava numa fase ruim, todos os jogadores falavam, porque o Pedro Lourenço merece, não, a gente precisa jogar mais porque o Pedro Lourenço merece, o Pedrinho merece, Então, assim, o discurso dos jogadores não era uma coisa de puxar um saco, a gente entende, assim, sabe, que a gente... Que tava devendo pro Pedrinho. que a gente vê esse esforço, Sim. né, o Pedrinho, e ele pode ser até, não sei se um defeito, assim, se chega a atrapalhar, mas a gente já falou isso aqui um pouco do Pedrinho ser meio que pai, assim, dos jogadores, né, paizão dos jogadores, e que isso em algum momento poderia atrapalhar um pouco ali o vestiário e o comportamento, talvez, desses jogadores em campo. E ele vai aprender também, gente, com o Que? tempo. Gol do Cabo Verde? Gol do Cabo Verde. Ih, rapaz. Mentira. Derói Duarte é o nome. É show, Derói Duarte. Tá acontecendo. Mas fala rápido. Gente, se você estava assistindo, continua assistindo lá o jogo. Se você não estava, não liga a televisão. Que vai dar Eu azar. aprendi isso com Samuel Venâncio. Vamos trancar a live. Tem gente aqui que quando comenta alguma coisa lá no grupo da Samuca TV, na hora sai o gol Começa que a gente não chover, né? De queria. repente o tempo muda. Tanto que o Samuel começou a trancar o grupo da Samuca TV a Em alguns depender jogos. dos jogos, sabe? Jogos assim que nos interessam. E aí ele trancava e só destrancava quando... Porque se esse aqui falasse... Diz que é eu na Samuca TV e o Léo na Central, cara. Não pode falar. Léo na geral? Olha. Então, quem tá aqui com a gente, continua. Porque se você sair da live, E o colocar Cabo lá... Verde vai tomar um gol da Argentina. Segura aí, gente. Bom, é isso, né? Sobre Christian, então, tudo dito. Tem detalhes sobre essa negociação no Central da Toca também. Samuel Venâncio já trazendo também essa atualização nas quentes, inclusive dessa intenção da diretoria de ir ao mercado para buscar reforço, essa peça de substituição. Não é o PEC que está vindo substituir o Christian, é uma negociação que não tem nada a ver com a outra, segundo a apuração do Samuel Venâncio, e sim, a diretoria tem interesse de contratar com essa saída do Christian praticamente confirmada entre Cruzeiro e Krasnodar, tudo certo, faltando alguns acertos do jogador com o clube russo, inclusive tem na programação já para na próxima semana ele viajar e realizar exames médicos. Se o Cruzeiro acertar na reposição do Christian, eu acho que a gente vai lembrar dessa passagem dele aqui no Cruzeiro com ótimos olhos, assim. Porque, Que volte um dia, né? porque dá lucro financeiro, mas antes disso deu retorno técnico, né? Muito. Foi um jogador que E foi agora, muito bem enquanto Como jogou. repor? Porque assim... Nomes que você fala, Comprando. Léo? Eu não vou falar nomes, Então, assim, pergunta pra você, Gabriel. Então. Primeiro. Então, porque deixa. Mas, como repor, assim? Ora, Porque bolas, como repor? o Christian, ele tem aquela função, ele é o falso ponta, né? Então, assim, você vai contratar um ponta tipo Gabriel Peck e soluciona? Ou, porque o Christian também, ele tinha aquele lado, Meia, né? ele tem a entrega física muito grande, e nesse momento você tá se desfazendo, como a gente apontou aqui, do corredor, né? Os dois lados, o corredor do lado esquerdo, os dois jogadores ali. Eu queria ter o salário do Spindle pra te responder. Brincadeiras à parte. Olha, ó. Pra fazer a função do Christian, cara, tem que ser criativo no mercado. Mas Não é o fácil, Cruzeiro não. vai olhar pro Agora, mercado eu agora. acho que não tem que contratar um jogador pensando que pode jogar como meia ali, como volante. Eu acho que não tem por esse lado. Eu acho que o Cruzeiro tem que contratar um cara de lado de campo. Um cara de lado de campo pra repor o Christian. Porque por mais que o Christian marcava, ajudava, aos números, aos gols. O Christian é o artilheiro do time. Então nós temos que buscar um cara. Chegou o PEC, beleza. Mas nós vamos ter que buscar um jogador para ser um jogador de lado de campo. Eu não acho que tem que ser o perfil. Primeiro, cara, contratar um jogador coringa como o Christian, isso aí não é fácil. E não é fácil porque o Cruzeiro não contratou o Christian para jogar no lado de campo. O Christian foi descoberto nessa função com o Leonardo Jardim. Porque eu vou repetir pro torcedor aqui. Por mais que eu tenha raiva do Jardim, né? Ele magoou meu coração de toda a torcida cruzeirense. Se sai o Diniz e às vezes viesse um Renato Gaúcho que foi tentado, outros técnicos, às vezes o Christian
ele nem seria tão utilizado no Cruzeiro. Porque ele seria jogar como um volante. Então, essa função do Christian, né, que foi que o Jardim enxergou potencial para aquilo, às vezes com outro treinador, hoje a gente estaria falando de um Christian de composição de elenco e olhe lá, Rafa. Então, não tem que buscar um jogador, o cara é beirada, joga de volante. Não vai achar isso no mercado assim não, gente. Isso é muito difícil. Eu sou a favor de trazer um jogador que joga pelo lado de campo, que faça gols e que se entrega fisicamente como o Christian. Olhar para o mercado para um jogador semelhante ao Peck? Seria interessante, eu acho, um atleta que seja capaz de jogar nas duas pontas, né? Nem todos são. E aí tem um ponto que é bem interessante, e acho que quando os nomes começarem a ser especulados, a gente vai conseguir ter mais certeza disso. Mas é entender o que o Arthur Jorge deseja. Assim. Ele tem, por exemplo, o Sinisterra, que joga majoritariamente pelo lado esquerdo. O que ele deseja em termos de características para um outro ponta que atue ali, né? O Christian vinha atuando muito pela esquerda, embora possa jogar pelo lado direito também. Ele quer um cara que tenha por característica, apesar de ser um ponta, vir construir por dentro, mais como um meia, ou ele quer um cara mais agudo mesmo, que busque lá a linha de fundo, que busque a profundidade. E aí o momento de você fazer essa contratação pensando nas características que o treinador deseja agora. Então ele pode, de repente, desejar um cara que, assim como o Christian, um volante, um meia, então poderia às vezes vir e construir por dentro. Talvez ele pense num jogador assim, para ficar mais ou menos na mesma característica. Ou talvez ele deseje um cara mais agudo, um ponta, atacante, buscar linha de fundo, buscar profundidade, um cara que seja driblador. Isso tudo a gente vai descobrir conforme os nomes forem aparecendo, né? Os nomes, assim, que o Cruzeiro buscar, porque também começa a aparecer um monte que foi oferecido, né? Tem que fazer essa distinção. Daqui a pouco também aparece cada nome. Né? Mas vamos ver. O que eu gostaria muito que fosse um jogador capaz de jogar nas duas pontas, porque o Christian entregava isso. A dúvida que eu tenho é qual será o poder de investimento para essa contratação. Essa é a dúvida que eu tenho, porque... Será que fica na mesma faixa de valor? Você está recebendo ali 10 milhões de dólares pela contratação e pensa em contratar mais ou menos nessa faixa? O PEC foi isso, né? O PEC foi contratação, do Christian será reposição. E isso aí é o que a gente pensa, né? Então, fica essa dúvida no ar. Qual é o investimento para essa reposição? Difícil imaginar um jogador para chegar em condições de ser titular... abaixo desses 10 milhões. Abaixo desse valor investido no Gabriel Peck. Eu acho que para buscar vai ter que ser mais. Vamos ver. Do que esses 10 milhões. Você acha que é complicado? É porque a gente estava conversando, o Elinho era mais caro que o Peck. Não chegou a sair valores, né? Mas, assim, mas seria mais caro que o Peck. Então, vamos ver. A turma ganha bem para isso, tá, Léo? Brian Rodrigues sempre vem à tona, né? Quando times brasileiros buscam pontas, ele que não vinha jogando ali titular na seleção de Uruguai, mas também, né? O Bielsa fez uma campanha patética aqui na Copa do Mundo. Que apareceu um belinho aí agora. Seria bom. É boa, cara. O Elinho também é outro que sempre é especulado, né? Mas é que os clubes mexicanos pagam muito bem, foi um bom investimento, ele está bem lá. Eu não sei se existe, assim, esse interesse em negociá-lo, né? É caro tirar jogador do México, tá? Porque salários são importantes, né? Lá é a remuneração. Paga em dólar. Lá é, como diz Samuel Venâncio, é uma importância muito significativa. Valores importantes. Eu gosto dessa expressão. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto. Vamos que vamos.